Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui dos Tarefeiros. É uma alegria estar aqui com vocês para esse bate-papo, para uma reflexão, um olhar de inclusão. Muito bem-vindos. Essa semana nós vamos trazer um olhar de inclusão para um tema interessante, polêmico e ao mesmo tempo vivenciado por todos nós. Que tema é esse? Nós vamos falar sobre perdas. Será que são perdas? Será que são livramentos? Aprendizados? Vamos começar com uma frase. Tem um filósofo sábio que diz o seguinte: na vida eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. E qual é o real significado dessa frase? Depende da maneira como nós colocamos consciência, como nós olhamos e nós vivenciamos um fato, uma situação ou um acontecimento. Isso vai impactar o nosso sentir, as nossas emoções e também as nossas ações. Algumas pessoas perdem muito tempo se distraindo, jogando a sua energia fora em questões, conflitos, comportamentos disfuncionais, conflituosos, comportamentos tóxicos e não se percebem. Mas daí, se você mesmo disse, as pessoas perdem tempo, mas elas acham que elas estão ganhando. E o que elas acham que elas estão ganhando? Então, quando uma pessoa fica muito tempo no celular, para alguns é perda de tempo. Para elas podem ser uma distração, um ganho de um momento de liberação, de bem-estar, de bom humor. Então, depende do ponto de vista. Agora, quando a gente começa a colocar consciência, a gente começa a se conhecer, a gente começa a ver que tudo na vida vai depender da dose. Qual que é a diferença do veneno e do remédio? Vocês sabem? 5 segundos aí para vocês pensarem, refletirem. Ok, é a dosagem. Então, no momento, uma mínima dosagem pode ser um remédio curativo que vai abrir os poros, a respiração, oxigenar. Num outro momento, uma alta dose pode ser um veneno que vai intoxicar, que vai paralisar, que vai deixar a pessoa ruim. Então, quando a gente tem um pouquinho de autoconhecimento, quando a gente vai se percebendo, não indo pelo que os outros dizem, pelo que os outros falam, pelo que o senso comum, ou seja, o que estão falando, da onde vem a questão ligada a crendices, né? Quem é que disse isso? Então, desde que o mundo é mundo, existem padrões de comportamento, de pensamento e de ação do ser humano, de culturas, de povos, de nações, de famílias, de tribos. Ou seja, nós enquanto seres humanos, nós vamos nos desenvolvendo e nós passamos por estágios, por fases. E esse olhar sobre a perda, ele ganha uma força, ele ganha um empoderamento, ele ganha uma ressignificação quando a gente passa a colocar consciência. Aí você vai falar, Thaís, mas tem perda que é perda mesmo. Eu perdi meu emprego, eu perdi algumas pessoas não acreditam em outras dimensões, mas nós estamos aqui num canal de cura e conscientização espiritual, os tarefeiros. Sabemos que aqui a matéria é a roupa do espírito, então quando essa matéria morre, o espírito ele vai para uma outra dimensão, uma outra morada. Então, mesmo com essa consciência, quando um ente querido, alguém próximo, claro, temos vínculos, afetos, a pessoa fica lá paralisada nesse momento, nesse desligamento. Será que falta conscientização? Vamos nos perceber, vamos nos olhar
Então, se é uma perda, se é um aprendizado, se é um ganho para expandir. Às vezes, a perda de um emprego é uma oportunidade de você refletir: será que essa rota, será que é esse caminho que eu quero seguir? Ou será que eu tô fazendo porque alguém me disse, porque tem que ser, porque eu vou ganhar dinheiro, porque é o que todo mundo tá fazendo, é o que é promissor, é o que vai garantir o meu futuro? Será? Presta atenção, o que eu ganho com esse aprendizado? O que eu ganho com essa conscientização? Então, meus queridos, o conhecimento, ele é libertador. Quando você se conhece um pouquinho, você passa a se tornar o senhor da sua própria vida, a senhora da sua própria vida, e não um escravo do que os outros dizem, pensam, agem, porque é a tendência para o futuro, eu tenho que fazer porque eu preciso me garantir, eu preciso ter recursos. Recursos de quê e para quê? Então, é algo muito importante. Nós estamos aqui numa semana especial, aqui num dia. Esse vídeo vai ao ar hoje, no dia 31 de outubro, o Dia das Bruxas, né? Mulheres que foram consideradas más para uns, para outras curandeiras sábias, detentoras de conhecimento da natureza, dos elementos que ligam a terra, o ar, o fogo, o vento, os elementos que trazem força e energia. E será que num determinado momento da humanidade, para se ter um controle, para se ter um domínio sobre o crescimento e a evolução, foi se criado um mito, uma inverdade, que essas mulheres faziam mal, que essas mulheres eram má, que elas faziam feitiços, que elas faziam magia contra os outros? E aliás, o que é um feitiço? O que é uma magia? Quando você fala algo, quando você verbaliza, como o Mestre Jesus diz, a palavra tem que ser verbo. Quando você faz isso, você está emitindo uma energia, e é a magia do falar, do poder emanar. O que você está fazendo com a sua magia, seja homem ou mulher? Você está profetizando, proferindo palavras de altruísmo, de cura, libertação, evolução para você, para a sua vida, para os seus entes queridos? Ou pelo contrário, você está perdendo essa oportunidade em poder fazer algo bom com essa magia do falar, do pensar e do sentir que o nosso Divino Criador nos deu? Quando a gente conhece o significado da palavra, o significado do sentido, do sentir, as coisas elas passam a mudar. E não é o outro que vai me dizer o que é certo e o que é errado. Nós temos sim, nós temos um bom senso, nós temos um aprendizado que ele é contínuo. Todos os dias nós podemos aprender um pouquinho, nós podemos aprender com as figuras das grandes mães, das nossas ancestrais, das nossas anciãs, das nossas mães, avós, bisavós. Se a gente parar de julgar e começar a se conectar em aspectos positivos, em aspectos benéficos, a gente tem tanta força, a gente tem tanto poder de conexão, de transformação, que isso é incrível. E aí ninguém mais vai estar sobre um domínio, um poder de um padrão, de um sistema político, de um sistema arcaico. Prestem atenção, o conhecimento, ele é libertador. Ele amplia a nossa consciência, ele transforma vidas e padrões. Eu espero que para essa semana, que é uma semana de bastante reflexão sobre força das mulheres, para pessoas ligadas à cultura, à arte, né, de crenças religiosas, o Dia de Todos os Santos, ou seja, um compilado de
dos santos, dessas figuras que foram colocadas no sincretismo, quando a gente liga com linhas de matriz africana, dos orixás, dessas divindades que abençoam e que estão na natureza e que estão junto com os elementos. Após isso, a gente tem comemorado aqui no Brasil o Dia de Finados. No Brasil, nós temos uma cultura de valorizar e de apreciar o sofrimento, a perda, a dor. Agora, se a gente olha para a cultura mexicana, eles têm o Dia de los Muertos. O que eles fazem? Eles fazem um dia de celebração. Então, eles fazem a comida que aquele ente querido gostava para reverenciar, eles colocam música, eles agradecem. É um dia de festa, de celebração por aqueles que vieram antes e já partiram para outra morada no plano espiritual. Percebam como é a consciência, a maneira de olhar e de se perceber, e nós, como seres humanos inteligentes que somos, podemos aprender uns com os outros. Então, se você tem ente querido numa outra dimensão, faça a comida que ele gostava, coloque a música, faça uma atividade, olhe para a natureza, olhe para uma árvore, para uma flor, para algo e contemple. Olhe para o céu, para as estrelas e envie amor, alegria, gratidão, bênção, paz, que com certeza nessa dimensão, nesse lugar que esse ente querido estiver, ele vai receber. E quando você dá, você também já está recebendo. Então, quando a gente ganha essa consciência, essa expansão, as coisas elas ficam mais leves. Então a gente precisa aprender a mudar a nossa sintonia, ampliar a nossa consciência e fazer algo bom. Eu espero que essa semana vocês fiquem muito bem. E aquele que ainda não conseguir, que fica na dor, no pesar, ok. Fique na tristeza, quer chorar, chora, mas chora e libera. O choro é uma expressão da alma, quer sair, libera, ok. É a minha emoção, eu acolho essa emoção, mas faça um período, ok, e vida que segue, vamos lá. Não vamos ficar ali perdendo tempo, energia, e essa energia também de tristeza e dor vai chegar lá no outro plano. O que você quer? Amor, celebração, memórias positivas ou pesar, lamúria e reclamação? A escolha é sua, meu querido e minha querida. Eu espero que você escolha ficar bem, se conectar com a sua força ancestral de uma maneira genuína, verdadeira, empoderada, com amor, gratidão, respeitando os seus sentimentos, trazendo consciência, conscientização e ficando muito bem, ok? Um abraço carinhoso, ótima semana a todos vocês!